Sejam bem-vindos de volta ao curso. Prosseguimos então com a nona aula. Provavelmente vai ser a penúltima aula do curso. E como o tempo é muito reduzido, né, eu deveria falar um pouco também das equações lineares de segunda ordem, ordinárias, com coeficientes constantes. Esse é um caso particular, né, do, das equações ordinárias com coeficientes não necessariamente constantes, que a gente falou na aula passada, mas é um tópico também que merece atenção porque tem toda uma série de procedimentos particulares, né, truques, né, que são próprios desse tipo de equação. Mas são equações extremamente importantes, né? Vocês vão ver em todas as matérias praticamente profissionais, essas equações estão presentes. Então, de modo que vocês já também viram em Física 2, né? E além disso, esse é um tema, o tema geral das equações diferenciais é um tema que também foi abordado. Eu imagino que vocês abordaram ele na disciplina Equações Diferenciais 1, né? Então, eu escolhi omitir exatamente essa parte para a gente poder, pelo menos, abordar as soluções por séries, né? Que é um tópico que provavelmente vai ser mais importante para vocês. Quer dizer, não que seja mais importante, né? Mas ele vai ser mais necessário. Eu acho que a abordagem dessa parte aqui de soluções por séries é mais necessária porque é mais complexo, né, e requer mais destreza na hora de resolver. Então, de modo que a abordagem dele, mesmo que repetida, nunca é demais. É, então, vamos prosseguir aqui. Deixa eu colocar um apontador laser. Bom, na verdade, essa parte, eu acho que eu pretendo. Eu espero que essa aula seja muito curta, porque até para dar um pouco mais de tempo para vocês praticarem, porque essa parte da matéria, ela é é, mais trabalho braçal, né? Isso aí vai. Então, o sucesso dessa aula dessa semana vai depender mais das atividades que vocês vão realizar, né? Na prática dos alunos, de vocês, na resolução de exercícios, né? E eu acho que a primeira, como ponto de partida que vocês devem fazer se ater aos exercícios dessa aula, né? Esse seria o início. Não percam tempo com, com, com o outro material antes que vocês tenham é, tentado fazer os exercícios dessa aula, que estão propostos nessa aula, né? É claro que vocês podem consultar isso aí sempre, né, esse material. Bom, tá certo que apesar do curso estar mais para o final, nunca é demais lembrar que essas aulas, né, que eu deixo aqui no YouTube, essas aulas semanais, funcionariam melhor como complemento, né, complemento de uma leitura. Né? Imagino que vocês devem ter algum material, seja na internet ou melhor ainda se tiver em livro, né? No livro texto. Se vocês acompanharem, estudarem a matéria pela leitura do livro, eu acho que essa seria o procedimento melhor, né? Então vocês
deveriam estudar pela leitura do livro, e essa aula serve como complemento para fixar e para dar uma direção mais prática, para dar uma orientação mais prática sobre o que deve ser feito, o que deve ser aprendido. É apenas isso. Eu não pretendo aqui com essas aulas esgotar nenhum assunto, né? Está longe disso. Apenas dar um sentido mais prático como complemento à matéria a matéria que é exposta nos livros, não é isso? Então, sendo dito isso, a gente vai abordar aqui o primeiro exemplo já, né? E como é que a gente vai resolver uma equação. Agora, esse é um exemplo bem simples, porque isso aqui é um exemplo, não é muito conveniente, por um lado, mas por um outro aspecto, esse exemplo é conveniente porque ele é muito simples, só para dar um pontapé inicial, mas ele não é um exemplo clássico de solução de equações diferenciais por série de potências. Por quê? Porque a melhor maneira de resolver esse exemplo não é por séries, é porque ele já está resolvido, né? Esse é um exemplo clássico em que a gente já conhece a solução. Isso aqui é uma solução, no caso aqui com esse sinal de menos, né? Uma solução exponencial. Se você tivesse sinal de mais aqui, você teria a equação de um oscilador harmônico, né? Do tipo de um oscilador harmônico, em que a solução seria um seno e cosseno. Mas aqui a solução vai ser o exponencial, né? Ou então seno hiperbólico e cosseno hiperbólico, que dá no mesmo. Tá certo? Então já é esse exemplo aqui já funciona como um chamado, né, para quem precisar dar uma olhada na parte de equações diferenciais lineares de segunda ordem a coeficientes constantes, já dá um pausa que vai dar uma leitura, faz uma leitura nessa parte e refresca a memória. Tá certo? Mas aqui a gente vai usar esse exemplo como uma aplicação para introduzir como é que você faz a solução por série de potências. Nesse exemplo aqui, a gente pode considerar que a função como se fosse uma série de potências, né, finitas, de tal maneira que aqui tem C0 mais C1, x mais C2, x2, é uma combinação linear dos infinitas potências diferentes de x. Aí você teria aqui esses coeficientes são números reais, né? De tal maneira que, bom, eu esqueci de avisar, né? Essa parte da matéria a gente está considerando, né? Como eu já devo ter mencionado na aula passada, equações reais, tá certo? Funções reais e equações reais de variável real. O x é real, não é isso? Então, se você derivar essa série de potências, você vai obter por derivação direta, e deriva mais uma vez, você vai obter isso aqui. E a gente substitui a derivada segunda, essa é a função, a própria função, a gente substitui na própria equação e a gente vai obter o quê? Vai obter isso aqui, essa equação aqui. Não é isso? Com isso, qual é a condição para que essa equação seja satisfeita? Não é isso? É necessário, então, que o termo constante, que não é proporcional a x, ele tem que se anular, porque o x é uma variável, ela pode assumir qualquer valor. Então, 2C2 tem que ser igual a K2 vezes C0. E a mesma coisa, os coeficientes de cada potência têm que ser iguais, porque as potências elas são arbitrárias. E isso tem que valer para todos os valores possíveis de x. Então, para que isso valha para todos os valores possíveis de x, é necessário o quê? Que separadamente cada coeficiente seja igualado a zero. Tá certo? 3, no caso aqui, né? Esse 3 vezes 2 vezes C3 tem que ser igual ao C1, né? Que é o que está aqui, K2C1. E por aí vai. De tal maneira que eu vou achar, com isso eu acho a forma de cada coeficiente, a forma geral de cada coeficiente vai ter essa cara, não é isso? Confiram aí separadamente.
E aqui, o nome disso aqui é a fórmula recursiva, né, ou a fórmula de recorrência para essa série daqui, que satisfaz essa equação. Isso aqui é válido para n maior ou igual a 2, tá certo? Porque n igual a 1 ou n igual a 0, isso aqui não vale, né? E aí com isso eu vou ter se você aplicar aqui, eu vou ter a solução geral. Então a solução geral vai ser, você vai ter duas constantes aqui, ó, que ficaram, né? Aqui você tem na fórmula de recorrência, você tem a constante C2, por exemplo, você expressa ela em termos da constante C0. A constante C4 expressa ela em termos da constante C2, que já foi expressa em termos da constante C0. Então, todas as constantes C1, perdão, C2, C4, C6, C8, com índice par, né? Todas essas constantes, elas são expressas em termos de uma única constante C0. E a mesma coisa para as constantes ímpares, né? Por exemplo, o C3 é expresso em termos da constante C1. O C5 em termos da constante C1 também, porque passa pela... você expressa em termos da constante C3, que já é expressa também em termos da constante C1, C0, C1. Então você vai ter, no final das contas, duas constantes realmente arbitrárias, que não dá para igualá-las a zero, que são as constantes C0 e C1. Ok? De tal maneira que essas coincidem com as constantes aqui arbitrárias que eu vou usar para expressar a solução geral dessa equação. Você tem aqui duas funções particulares. Ó. Essa série aqui, que corresponde ao cosseno hiperbólico de kx, e essa outra série que corresponde ao seno hiperbólico de kx. Duas soluções particulares. A solução geral, sempre, como sempre, né, da equação homogênea, né, a solução geral, como sempre, é a combinação linear, né, das duas soluções particulares. Ok? Não precisa nem dizer que essas duas funções são linearmente independentes, né? Isso garante com que essa seja a minha solução geral. Tá certo? E agora eu vou passar mais para o assunto principal, né, que é a solução por série de potências, utilizando o método de Frobenius, porque agora a gente não vai ter um exemplo tão simples assim, né? Agora a coisa vai exigir um passo além. E aqui o método de Frobenius vai consistir basicamente no seguinte, ó. A gente vai considerar essa expansão geral aqui, ó. Não apenas essa expansão, a gente considerou essa expansão no exemplo anterior, mas agora a gente vai considerar, esse n aqui vai considerar n mais um s fixo, um s que é uma constante qualquer, que a gente vai determinar, certo? É nisso que consiste o método, na prática, tá certo? Naquela equação simples, você não tinha problema de polo, ter um polo na origem, por exemplo. Esse exemplo aqui que a gente vai ver, ele não é válido para x igual a zero. Ó. A solução que a gente vai obter, ela não é bem comportada, né? Ela não é bem definida para x igual a zero. Até porque em x igual a zero não existe equação diferencial. Tá certo? Mas aí com esse método de Frobenius aqui, a gente vai conseguir expressar a solução. Tá certo? Solução inclusive geral. Bom, então o método consiste nisso aqui. A gente faz y igual a série de nzinho de 0 até infinito, de Cn, vezes as potências da forma x elevado a n mais s. O s já está fixo. Tá certo? O s está fixo aqui, o n está somando, né? Então, esse aqui é o ponto inicial, sempre. Método de Frobenius, você vai usar essa forma daqui e vai substituir na equação. Então, você calcula a derivada primeira, deriva normalmente, como a gente deriva. Né? Calcula a derivada segunda, deriva mais uma vez, e a gente vai ter essa outra série daqui. E aí substitui isso na equação. Então, a ideia é muito simples. O que pega aqui nessa parte da matéria é
o tamanho das contas, é cálculos extensos. É isso que é a única coisa um pouco desagradável. Mas os cálculos são diretos, é cálculo direto. Tá certo? Então, por isso que é importante a prática. Então, é interessante que vocês reproduzam essas contas, né, independentemente, para aprender. E, por substituição, a gente vai obter isso aqui. Certo? A gente obtém exatamente essa série daqui toda tem que ser igual a zero, né? Você substitui na equação. Ok? Agora, tem uma jogada aqui que é atenção máxima a esse truque, porque esse truque vai precisar ser usado várias vezes. Tá? O truque é o seguinte, eu quero expressar aqui, você tem uma série daqui, né, com potência x n mais s, somatório x n mais s. Eu quero arrumar um jeito de expressar, colocar aqui também um x n mais s, para a gente poder comparar os coeficientes, tudo de uma vez, todos juntos de uma vez, e igualá-los a zero separadamente, né, um por um. Então, é importante aqui, esse aqui é o truque, ó. Você faz, é uma mudança de variável, você chama n' igual a n mais 2. Ora, olha só, n' igual a n mais 2. Ó. Aonde tem n quem é? Passa o 2 para o outro lado? É o n' menos 2. O n é o n' menos 2. Então, onde tem n, eu vou colocar n' menos 2. Isso aqui vai ficar n' menos 2 mais 2, vai ficar n' mais s. Aqui vai ficar n' menos 2. E aqui vai ficar n, começa do zero e vai até infinito. Ora, o n é o n' menos 2. Aqui eu acho que eu errei, né? Espera aí. Não, não errei não, isso eu confundi. Então, olha só. O n é o n' menos 2. Então, aqui fica, o expoente vai ficar n' mais s. E esse c, o índice da constante Cn, vai ficar Cn' menos 2. E n igual a zero, o que significa n igual a zero? Quando n é igual a zero, você olha direto aqui na equação. Ó. Quando n é igual a zero, o n' vai ser 2. Então vai ficar n igual a 2. Então é exatamente isso aqui. Só que isso aqui era n' mais s, Cn' menos 2, n' igual a 2 até infinito. Como está tudo n' igual, é mais fácil voltar para a notação antiga. Aí o n' eu chamei simplesmente de n, voltei a escrever n. Então você pode expressar essa soma aqui como... Na verdade, essa soma aqui é exatamente igual a essa. Eu só mudei a notação. Uma outra maneira de você, só para você fixar isso aqui, expande essa soma, começa a expandir essa soma, vê os, sei lá, 4, 5, 6 primeiros termos dela. E essa soma também. Você vai ver que as duas somas são idênticas. Tá? Só para te convencer dessa identidade aqui. Tá certo, gente? Então, se você não entendeu, volta o vídeo para essa breve explicação, ou então pergunta para alguém, ou me pergunta novamente. Então, isso aqui consiste numa mudança de variável. O objetivo é expressar esse somatório daqui em termos de um somatório em que o x tem a potência n mais s, igual a o xn mais s dessa outra parte daqui da equação. Ok? Então é só isso. E aí a gente vai ter, para n igual a zero, o que a gente vai ter aqui? Para n igual a zero. Então você vai igualar cada potência igual a zero. Esse somatório que está aqui, o n igual a 0 não vai entrar, n igual a 1 também não, é só a partir do n igual a 2. Então você só considera essa parte daqui para n igual a 0 n igual a 1. Só essa parte daqui. Tá certo? Se você considerar só essa parte daqui, você substitui na mão mesmo. No lugar de n, você coloca 0. Você vai ter, por álgebra direta, você vai ter isso aqui. Isso aqui, C0 vezes o x elevado a s,
tem que ser zero. É a menor potência possível. Então, a menor potência possível, ela não pode ser zero, por definição, que eu estou começando o somatório aqui com a menor potência possível, senão começaria com uma outra, com n igual a -1 ou -2, não é isso? Então, ela não é zero. Então, o coeficiente tem que ser zero. O coeficiente dessa potência aqui tem que ser zero. Para que o coeficiente seja zero, qual é a solução possível? Então, essa aqui é uma equação do segundo grau, que eu chamo de equação indicial, que vai determinar o valor de S. Tá certo? Essa equação vai determinar o valor de S. As duas soluções possíveis que anulam esse coeficiente são essas daqui, ó. O S pode ser 1 ou -2. Tá certo? O S pode ser 1 ou -2. E nós temos aqui, ó, na outra, para o n igual a 1, nós temos isso aqui, ó, tudo tem que ser zero, por n igual a 1. Substituir isso aqui na mão, ó, isso aqui tudo na mão, por n igual a 1, você vai ter o termo que corresponde, né, ao n igual a 1, vai ser, ele se reduz a esse termo daqui, né, essa potência aqui de x. Isso aqui é igualado a zero, não é isso? Então, se o S é 1 ou S é -2, em todos esses dois casos, esse coeficiente não se anula. Então, o C1 tem que se anular. Então, o C1 é zero. Tá certo? E aí, para n igual a partir de 2, a gente vai ter que considerar aquele outro somatório, né, que começava de n igual a 2 até infinito. E a gente vai obter, vou deixar o n sem substituir nada, e a gente vai obter essa relação aqui geral. Ó. Você vai ter essa potência geral aqui. Cada potência dessa, independentemente, separadamente, tem que ser zero. Então, cada coeficiente tem que se anular. Cada coeficiente tem que se anular. Para que esse coeficiente aqui se anule, é necessário que você pegue essa equação aqui, ó, iguala isso a zero, aí eu vou ter essa condição aqui, que é a chamada fórmula de recorrência, que a gente já mencionou. Essa é a fórmula de recorrência. Tá certo? E sabendo que o S ele é igual a 1 ou igual a -2. Ou igual a -2. Vamos colocar o S igual a 1. Para o S igual a 1, você substitui mesmo. É substituição direta, não tem mistério. É só resolver. Então, para o S igual a 1, eu substituo S igual a 1 aqui, ó, a gente vai ter... Aí você vai vendo um por um. Para N igual a 2, aí você vai ter um C2 escrito em termos de um C0. Quem é o denominador? Vai ser, no caso aqui, vai dar 10, menos 10, né? Então vai ser C2 igual a menos C0 sobre 10. Então façam isso. Isso aqui vocês precisam fazer, conferir, para entender essa explicação que eu estou fazendo aqui. Tá? E para n igual a 4, você vai ter C4 igual a C2 sobre um certo denominador, mas o C2 já é o menos C0 sobre 10, você já substitui novamente, então você vai expressar o C4 em termos do C0. Aí dá aqui um número até grande aqui, ó, 1 sobre 280 C0. E por aí vai. De modo que a série vai ser o quê? A série vai dar x1 vai ser C0. Lembra que o S é igual a 1, né? Então, você tem o S igual o x elevado a 1 vezes a série, vezes Cn x elevado a n. Então, por isso que isso aqui multipliquei tudo por x aqui, ó. Você tinha um C0 vezes 1 menos x ao quadrado sobre 10, só que está tudo multiplicado por x, então você vai ter essa série daqui. Então, essa é uma solução particular da equação. Como é que eu vou achar outra solução particular? Vai ser, aqui você tem aqui, ó, o C1 não pode ser pela outra constante, porque a outra, o C1 igual a C3 igual a C5 que é igual a zero. Lembra disso no slide anterior. Mas como é que eu vou achar então a outra solução particular? Vai ser a outra solução, ó. É a outra solução possível, S menos 2 vai te dar. Então esse método aqui, ele pode acontecer isso. Eu posso, geralmente eu encontro duas soluções, né, para S. Uma solução pode te dar uma solução particular, uma série, né?
solução particular, que corresponde a uma solução particular, e a outra solução vai te dar outra solução particular, que funciona como exercício. Ó. Mostre que para S igual a menos 2, a gente vai ter a outra série daqui que a gente vai ter. Aqui começa com x é menos 2, né? Porque o S é menos 2, lembra disso. Então é natural que isso aqui... Então, olha só, está aqui a propriedade de singularidade na origem, ela está manifestada aqui nessa solução particular, tá vendo? Então, façam... O procedimento é o mesmo. Vocês vão fazer aqui para S igual a menos 2 e achar essa série daqui, que resolve a nossa equação. A solução geral vai ser a combinação linear dessa série e essa outra série. Vai ser a solução geral. Às vezes, eu vou ter para uma única solução da equação indicial, para uma única solução para S, posso obter as duas soluções independentes. Se o C1 não for zero, eu posso obter já. E nem preciso investigar a outra solução para S. Tá certo? Isso pode acontecer também. Outro exemplo. Ó. Então, isso aqui funciona como exercício. Já é um primeiro exercício. Tá certo? Um exercício resolvido. Está aqui a resposta. Tá certo? Um outro exercício aqui. Ó. Vou deixar como exercício aqui. Ó, outro exemplo. Você tem essa equação. Tá? Essa equação. Aí, para facilitar a resolução de vocês, que vocês vão tentar resolver sozinhos, eu já vou adiantando aqui. A equação indicial para o S vai ser essa daqui. Então, o S vai ser mais ou menos um quarto, ou um meio, mais ou menos um meio. Então, para S igual a um meio, quem é a série que eu vou encontrar? Vai ser essa daqui. Tentem achar essa série. Se vocês tiverem problema, me avisem. Tá certo? Me avisem o quanto antes que vai dar tempo da gente esclarecer. E para S igual a menos um meio, a gente vai ter essa outra série daqui. Essa outra série daqui. E também vai ter um C1 também. Ó. C1 também, a outra série também vai estar presente. Qual é a solução geral? Essa daqui, ó. Essa daqui é a solução geral. Seria uma combinação linear dessas duas séries daqui. Essa é a solução geral. Tá certo? Ah, mas isso significa que essa aqui não é a solução? É a solução. Só que essa daqui na verdade, ela corresponde... essa daqui corresponde a... qual é a solução geral? Ah, eu não coloquei, eu não vou passar para outro slide, senão eu vou conseguir voltar. Então, essa solução daqui, ela corresponde... deixa eu lembrar. Ah, bom, nota só, essa solução que está aqui, na verdade, corresponde a essa. Se você pegar essa solução y1, tá certo? E você dividir, né? Na verdade está errado aqui, né? Eu fiz errado. Se eu dividir y1 por x, o que eu vou obter? Eu vou obter, se eu dividir y1 por x, eu vou obter, não, na verdade é isso aqui, ó. Essa solução daqui, ó, se eu multiplicar, aliás, se eu dividir essa solução daqui por x, isso daqui dividido por x, o que vai acontecer? Eu vou obter o y1. Então, na verdade, isso aqui tá, eu não sei se está certo, não, peraí. Não, olha só, observa que isso aqui que está nesse parênteses aqui corresponde ao seno de x, tá certo? A expansão de seno de x, e aqui cosseno de x, né? Então, isso aqui é seno de x dividido por raiz de x. Agora, observa que se eu colocar aqui, pegar o x aqui, em cada um desses termos, pegar um x e colocar em evidência, vai ficar um x do lado de fora. X dividido por raiz de x vai ficar a raiz de x. Então, é raiz de x vezes o restante que ficou lá. Então, essa solução, esse y1, corresponde formalmente a essa solução, na verdade.
essa série que está aqui, ó, multiplicada por raiz de x, corresponde a isso aqui tudo, que é o seno de x sobre raiz de x. Isso aqui é o cosseno de x sobre raiz de x. Então, essas são as soluções gerais, são as soluções particulares, né? Então, a solução geral dessa equação daqui é cosseno de x sobre raiz de x mais seno de x sobre raiz de x. Isso que a gente achou aqui, ó, como a primeira série, não passa, é nada mais, nada menos do que seno de x sobre raiz de x, tá? Proporcional, né? E eu vou deixar aqui um outro exemplo que é bastante interessante, né? Até para quem vai, depois na hora de fazer TE, teoria eletromagnética e, sobretudo, mecânica quântica 2, né? Que vocês vão ver o átomo de hidrogênio lá, a resolução do átomo de hidrogênio vai precisar de equações de Legendre, né? Funções de Legendre, polinômios de Legendre, isso aí tudo vai. Isso é só para falar, só para citar alguma aplicação. Isso aí, em toda física tem essas funções especiais. Elas vão aparecer, seja de uma outra maneira, ou seja pela via de soluções de equações diferenciais por séries, né? Então, vamos pegar essa equação diferencial aqui, que é conhecida e já tem o nome de equações de Legendre, em que o lambda aqui, ó, ele em princípio, é um número real qualquer, tá certo? E aí a gente vai tentar resolver essa equação daqui. Novamente, método de Frobenius, né? Você vai supor essa forma geral aqui dessa série para a sua solução. Deriva, aqui eu pulei etapas, né? Deriva uma vez, deriva duas vezes, aí substitui tudo na equação. Depois que eu substituir tudo na equação, o que eu vou encontrar? Eu vou encontrar isso aqui, ó. Eu vou encontrar isso aqui tudo, tá certo? Aí eu vou fazer aquele mesmo procedimento, né? Eu vou considerar, aqui eu já fiz aquele truque, né? Aqui você tinha um n mais s, provavelmente menos 2, e aí eu fiz uma mudança de variável tal para ficar essa potência ser a mesma que essa aqui e as outras, né? De tal maneira que esse somatório ele começa com menos 2 e vai até infinito. Então você tem aqui, quando você for considerar cada potência separadamente dessa série daqui, desse somatório inteiro, né? Você considera cada potência, o coeficiente inteiro de cada potência de x tem que ser igualado a zero. Como é que você faz isso? Então, o primeiro passo é considerar o menor, né? O n igual a menos 2, depois o n menos 1 e depois o n de zero em diante. Eu estou fazendo aqui, inclusive, isso aqui pode ser feito de maneira diferente, né? Eu acho que no livro talvez esteja resolvido de uma maneira diferente. É bom que é um elemento que enriquece, né? Então, para vocês verem também que não interessa, eu poderia querer igualar, expressar cada potência com n, como sendo x elevado a n mais s mais 2, por exemplo, tudo igual. Então, o somatório aqui dessa parte aqui começaria provavelmente com n igual a 2, e aqui o resto n igual a 0 até... Enfim, poderia ajeitar essa condição aqui, essa aplicação aqui, a expressão dessa equação, né, inteira em termos da série, de maneiras diferentes, mas o resultado final, no fundo, vai acabar sendo o mesmo, né? Então, n igual a menos 2 e n igual a menos 1, você só vai trabalhar com essa parte. A partir do n igual a 0 até infinito, ou é melhor, a gente deixa genericamente como n, além desse termo aqui, eu vou ter que considerar todo o resto daqui. É isso? Que é o que está aqui embaixo. Para n maior ou igual a 0, eu considero todo o resto daqui.
Mas para n igual a menos 2, as potências mais baixas vão te dar a equação inicial, a potência mais baixa, né? Então você vai ter aqui a equação inicial SS menos 1 igual a zero. Então isso é bom verificar, tá certo? SS menos 1 vezes S menos 1 igual a zero. Isso vai te dar a solução, duas soluções possíveis, 1 ou S, ou 0. O S igual a 1 ou 0. Para n igual a menos 1, ó, aí você vai ter essa condição aqui, tem que ser 0. Mas se o S for igual a 1, então isso aqui não se anula. Então o C1 tem que ser 0. Para o S igual a 1. Mas se o S for 0, então isso aqui vai ser 0 automaticamente. Então o C1 poderia não ser 0. Né? Então, resumindo, se o S for igual a 0, então o C1 pode ser diferente de 0. Tá certo? Agora, isso aqui tem que ficar, a gente anota, fica sabendo disso aqui. A gente vai partir para as outras potências, para demais potências. Para n maior ou igual a 0. Aí você vai ter que considerar tudo isso aqui, ó. Aí você vai ter essa equação aqui de recorrência, tá certo? Aqui eu simplifiquei mais uma vez o numerador, e você escreveu, a gente pode escrever assim, dessa maneira. Mas aqui, por sorte, o S igual a 0 vai te dar a solução completa. Tá certo? Já fornece a solução completa. Então, para o S igual, então a gente esquece o S igual a 1. Para o S igual a 0, você vai ter duas constantes, né? Duas constantes arbitrárias que vão ser diferentes de 0. E a gente vai considerar que para o S igual a 0, a fórmula de recorrência vai ser simplificada, de tal maneira que é interessante vocês tentarem reproduzir essas equações aqui, né, no braço, para vocês verem. O que acontece quando o n igual a 2? Aí você, C2 igual, você expressa em termos do C0 aqui. Ó. Você usa essa equação aqui para S igual a 0. Então a gente vai estar adotando aqui o S igual a 0, né? Repetindo. C2 em termos do C0. E o C4 em termos do C2, que também você já tinha em termos do C0. Então vai ficar o C4, você pode expressar o C4 em termos do C0. E também a mesma coisa, o C6 em termos do C0. E tenta fazer C8 em termos do C0 também. Vai ficar uma expressão também enorme. Nota que aqui sempre vai aparecer esses números aqui, ó, 0 vezes 1, né, que seria o 0. 2 vezes 3, 4 vezes 5, depois vai ser o quê? 6 vezes 8, e por aí vai. 6 vezes 8 menos lambda. Então já poderia, a gente já entende mais ou menos. Tá certo? Então, gente, essa vai ser a solução então para esses coeficientes pares, né, em termos tudo do C0. Todos escritos podem ser escritos em termos do C0, de uma constante única. Não é isso? Aí você vai ter aqui, ó, a forma geral vai ser essa daqui, ó, para L igual aqui eu chamei de L, né? 0, 2, 4, 6, você vai ter isso aqui, essa fórmula aqui geral. E para os ímpares, né? Mesma coisa. É só você lá, na mesma equação de recorrência, você substitui tudo e você vai encontrar isso aqui, essa forma geral daqui. Agora, se para lambda igual a 20, só para dar um exemplo, se lambda for 20, o que vai acontecer? Nessa série daqui, ó, você vai ter um 20 que vai aparecer aqui, tá vendo? 4 vezes 5, 20. Então você vai ter 0 aqui, ó. Você só vai ter o C2 e o C4. O C2 vai ser isso aqui, o C4 é isso aqui, o C6 vai ser 0. E o C8, 0 também, porque isso aqui é um fator que vai permanecer para os outros seguintes, nas outras constantes, né? Então, todas as outras constantes, até infinito, vão zerar a partir do C6. Tá certo? Isso se o lambda for um certo número que é 20. Esse número é do tipo um número par vezes o seu seguinte.
Tá certo? É desse tipo aqui. Agora, se for também 3 vezes 4, 12, a mesma coisa parecida vai acontecer na outra série. Agora, claro, para esse caso aqui, se lambda é igual a 20, que a outra série é infinita. A outra série é infinita. Mas essa solução daqui particular, que a gente que encontrou aqui, ela vai ser, não é uma série infinita, ela vai ser um polinômio. É um polinômio, porque ela vai ser truncada aqui, ela vai terminar aqui no C6, o C6 é zero, vai terminar no C4. Então vamos ter que C0, C2, C4. Tá aqui, vai ser um polinômio. Então, para cada valor, se o lambda tiver um certo valor especial, tiver na forma L, L mais 1, a solução da sua equação é um polinômio. É um polinômio que, no fundo, é um proporcional ao polinômio de Legendre, conhecido como polinômio de Legendre. Tá certo? Então, você tem isso a gente conhece, né? Hoje em dia tem... hoje em dia, desde muito tempo, né? Já se sabe, esses polinômios são tabelados, né? No caso aqui, o polinômio que corresponde ao L igual a 4, né? No caso, é um polinômio de P4, que é, no caso, proporcional a isso aqui, de ordem 4. E existem polínômios P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, e por aí vai, né? E essa parte, quem não entender essa solução daqui, da onde vem esses polinômios, não vai entender porque, por exemplo, uma das coisas, né? Porque o momento angular é quantizado. Tá? Isso vocês vão ver em mecânica quântica 2. Acho que 2, né? Se eu não me engano. Já no iniciozinho da matéria, eu acho. Ok? Então, esse é um exemplo assim, bem interessante. Aparecem polinômios. E esse exemplo é particularmente interessante para a física, né? E aqui eu vou deixar aqui a tarefa valendo nota. Então, vocês já viram aqui pelo menos 3 exemplos explicados, né? 2 explicados e um já deixei preparado para vocês fazerem, com a equação inicial e a resposta. Tem a leitura do livro, que é mais detalhada, tá certo? Então, eu acho que não vai faltar nada. Eu acho que vocês já têm condições, se vocês já treinaram aí, já revisaram os exemplos que eu já apresentei nessa aula, eu acho que já não falta nada para vocês. Vocês são capazes de resolver isso aqui. Tá certo? Então, vocês vão usar o método de Frobenius para achar a solução geral disso aqui. Já vou dar uma dica. Essa solução aqui, ó, esse exemplo aqui, ele se parece um pouco com o primeiro exemplo que eu dei, em que a solução era um seno de x sobre raiz de x, né, uma coisa dessa. É um pouco parecido. Você vai obter 2 séries, e essas 2 séries são expansões conhecidas, então é uma dica que eu já estou passando. Tá? Que mais dica que eu poderia dar aqui? Deixa eu ver aqui, peraí. A lei de recorrência simples, tá certo? Eu acho que vai bastar aqui. Vocês vão encontrar, ó, na equação inicial, vocês vão encontrar 2 soluções possíveis de S. Uma das soluções, que é o S igual a 1, vai ser suficiente para achar a solução geral, tá? Então, a solução
S igual a 1 já é suficiente para achar a solução geral. Então já dei bastante dica aqui, então acho que não falta nada para vocês resolverem isso aqui. Tá certo? Então a gente vou ficar por aqui, né? E a gente prosseguimos então na outra semana, eu acho que com a última aula. Né? Não vai dar tempo de ver muita coisa, mas eu vou tentar abordar pelo menos a parte, algum aspecto, sei lá, interessante aí, que seja essencial, que é referente às séries de Fourier. Ok? Então, boa semana para vocês, bom estudo e se tiverem dúvidas, por favor, podem me perguntar na plataforma.